Salve galera, Moby Dickers, o Moby Dick Show de hoje vai ser diferente. Isso foi uma entrevista gravada no Coffee Shop Katsu em The Pipe, Amsterdã. A nossa convidada é uma pessoa muito bacana, que já mora aqui há um tempo, é guia turística aqui em Amsterdã. Ela recebe as pessoas, conduz, faz uma experiência canábica, mostra todos os points, então vai valer a pena vocês verem. Um grande beijo e tamo junto! Oi, essa é a Gabriela. Olá pessoal! Ela tem um site de gastronomia e ela também é uma guia turística aqui em Amsterdã. A Gabriela vai conversar com a gente sobre como é que funciona a história dessa legalização aqui na Holanda. Gabi, conta pra mim, como é que é a história dos coffee shops aqui na Holanda? Bom, como que funciona? Todo mundo tem essa ideia de que a maconha é legalizada aqui em Amsterdã, na Holanda e tal. Mas na verdade ela não é legalizada, não é descriminalizada, ela é tolerada. Como nas leis da Holanda tem uma base do indivíduo poder ter as escolhas dele e tal, então você, por exemplo, pode fumar dentro da sua casa. É tolerado. A única cidade que é tolerado você fumar, por exemplo, turistas e etc., é em Amsterdã. Porque, por exemplo, se você for numa cidade pequenininha ao redor da Holanda, você já vai ter dificuldades para comprar maconha e vai ter dificuldade para poder fumar na rua, que a polícia provavelmente vai te parar e vai falar para você fumar na sua casa. E não necessariamente vai te coagir alguma coisa relacionada a isso. Outra coisa também é a situação de como é ilegal, como que entra maconha dentro do coffee shop. Isso é uma situação que ninguém sabe responder. Se você chegar, por exemplo, dentro da prefeitura, dentro do governo e falar para eles, fazer essa pergunta, como que entra a maconha dentro do coffee shop? Eles vão olhar para você e vão falar, maconha? Não, cafeteria. Então... Como assim cafeteria? Como assim cafeteria? Exatamente essa é a resposta que eles vão te dar. Ninguém vai te dar uma resposta se você chegar para a polícia ou para qualquer pessoa, como que funciona esse armazenamento dentro. Nós temos vários tipos de especulações, grupos de conversas e etc. aqui dentro de Amsterdã e da Holanda e tal. E nós sabemos que entra, todo mundo sabe que entra, mas como que entra? Ilegalmente pelos traficantes. Como que os traficantes plantam? Normalmente dentro de alguma casa alugada, em algum lugar um pouco mais afastado, dentro de depósitos ou etc, em cidadezinhas pequenas, aí o pessoal faz as grows, esses grows vendem para os coffee shops. Muitas vezes entra dos Estados Unidos e etc, como? Ninguém sabe como isso funciona, esse grande tráfico internacional. Mas, infelizmente, a Holanda ainda trabalha com o tráfico de drogas, porque para você comprar, vem do tráfico. Não é um serviço legalizado. Você não pega uma nota fiscal, assim como nos Estados Unidos, por exemplo, da sua compra. Então, isso é uma situação bem chata aqui da Holanda, mas, pelo menos, é tolerado, diferente do Brasil, que qualquer um é coagido de estar ali com menos de 5 gramas, se tiver só com baseado ali, tipo, a polícia vai te encher o saco. Aqui, por exemplo, não, ainda bem. Mas quer dizer que a maconha que é vendida nos coffee shops, essa maconha legalizada em Amsterdã, essa maconha que é vendida aqui, por exemplo, onde a gente está sentado, fumando esse bag, na rua, na frente das pessoas aqui, essa maconha, ela é plantada na Holanda? Uma grande maioria, sim, desses growers que plantam e vendem para os coffee shops. Porque com certeza é mais difícil de entrar aqui dentro, mas growers com certeza clandestinos. Growers clandestinos, traficantes. E se eles são pegos? Levado para a delegacia, é preso, processo, etc, etc. E quanto a isso, não tem tolerância, porque você pode ter no máximo 5 pezinhos na sua casa. Isso é tolerado, apenas 5 pezinhos. Mais que isso já é considerado tráfico, por exemplo. Outra coisa, você tem que ter uma iluminação bem básica, uma lâmpada bem básica. Não pode ter uma lâmpada de LED, oxigenação, tipo saída de ar, esse tipo de coisa, porque senão é considerado uma situação profissional, um grower profissional, então você é enquadrado como tráfico. Então você só pode ter ali sua planta na janela, alguma coisa relacionada a isso. Também, se um vizinho não encher o saco, porque se o vizinho não gosta, por exemplo, ele pode ligar para a polícia. A polícia vai bater na sua casa, vai ver se tem mais pezinhos ou pouco pezinho e tal. E
Ele pode levar embora ou não, ou falar para você armazenar em um outro espaço, para não ficar ali na janela incomodando a vizinhança. Ah, a simples visão pode incomodar a Pode. vizinhança. Olha só. Quer dizer que a sociedade holandesa também é bem conservadora. Muito na sua maioria. conservadora, numa grande maioria conservadora. Até as pessoas que se dizem mais mente aberta são conservadores. Mas, uma grande diferença que eu vejo, em comparado com o Brasil, por exemplo, de conservadorismo... Just this, we keep. Thank you. Até esqueci onde a gente estava. Uma grande maioria. A grande maioria conservadora. Uma diferença do Brasil, o conservadorismo do Brasil, que na verdade conservadorismo tudo no meu ponto de vista, é ruim na situação. Porém, por exemplo, no Brasil tem um conservadorismo muito reaça, muito atrasado, é muito difícil ir pra frente, muito difícil. Aqui, o conservadorismo é um pouco mais progressista, o pessoal pensa também um pouco no todo, porque, por exemplo, se você não cuidar da situação social, etc., econômica, etc., você vai ter um problema de crise no país, crise na sociedade. Então, por exemplo, eles são um pouco mais progressistas, mas continuam sendo muito conservadores, e por isso também que a maconha não vai para frente. Uma das coisas é que a prefeita quer tirar diminuir a quantidade de coffee shops. Hoje em Amsterdã a gente tem mais ou menos uns 120 coffee shops. 120, 130. A prefeita quer colocar agora para 70 apenas. Então, ela quer... E também outra coisa é tirar o turismo canábico, para só moradores poderem comprar, apresentar a identidade daqui, que é a carteirinha, para poder ficar aqui e comprar, né, no caso. Claro que nesse problema a gente vai aumentar mais ainda a demanda do tráfico, porque as pessoas não vão parar de comprar. Na verdade, hoje você sabe que você pode comprar dentro de um coffee shop. O turista vai vir aqui, ele vai voltar a comprar nas ruas, assim como antigamente, na década de 80, antes da década de 80, tinha muito traficante na rua. Depois que começou, na década de 80, depois em 85, mais ou menos pra cá, começou a surgir esse monte de coffee shop, essa ideia de cultura canábica aqui dentro de Amsterdã. Mas antes disso, o tráfico era extremo, tipo, em qualquer lugar. O tráfico é ruim porque vai aumentar a criminalidade, aumenta problemas de todos os setores e tal. Então, tá essa discussão. Dizem que sim, que a partir de 2022, final de 2022, pode acontecer isso. Os coffee shops em alguns lugares estão contra, claro, como assim não vai poder vender mais, né? Pois é, mas a minha pergunta é o seguinte, os coffee shops, porque eu vejo aqui, por exemplo, lá no centro, coffee shops que vendem, e parece que são uma rede de coffee shops, o Sense Seeds, essas coisas, eles têm um quarteirão de coffee shops. Um quarteirão, por exemplo, o Bulldog tem várias marcas, o Greenhouse, Stray Hunters, Barney's, com certeza. Na verdade, não é uma rede, é o mesmo dono que ele abre em vários locais, né? Então, por exemplo, hoje não tem como abrir um coffee shop, não é uma opção sua chegar e comprar. Você só pode ter de um coffee shop existente. Você compra, por exemplo, o alvará dele para você poder ter esse coffee shop. Porém, você pode ter um problema também da justiça te barrar, porque eles vão falar pra você, já que é um outro dono, porque como era mais antigo, é mais difícil deles falarem pra você, não, agora você vai fechar, mas como mudou pra um novo dono, talvez eles possam te encher o saco. Sim, a polícia entra em alguns coffee shops também, leva tudo, chega, leva tudo e fala, tá fechado. Vários coffee shops já fecharam por causa disso. Como assim? Por causa de quê? De maconha, exatamente da maconha. Como ela não é legalizada, às vezes a polícia bate nos coffee shops e leva tudo. E briga com o pessoal, leva a gente presa. Existe uma regra que o coffee shop só pode ter 500 gramas de maconha dentro do seu estabelecimento. Sim. É isso? Na teoria, sim. Na prática, não, porque não existe essa fiscalização e tem muito coffee shop que vende muito mais de quilos e quilos, mais de 500, tipo assim, mais de 500 gramas, mais de 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos. Tem coffee shop que chega a fazer mais de 1 milhão por mês só em vendendo maconha, então ele não consegue vender só isso. É muito dinheiro que os coffee shops fazem. Sim, quer dizer, sempre tem um ressuprimento de maconha no coffee shop. Sempre tem, e exatamente porque não tem a fiscalização. E eles têm alguns lugares de armazenamento que não ficam de estoque dentro do coffee shop. Tem alguns lugares que tem quarto secreto, aluga algum lugar, algum apartamento por perto para fazer de estoque, com certeza. Olha só, quer dizer, essa legalização, entre aspas, holandesa, tá na mão de quem
na mão de quem está esse dinheiro? Na mão dos donos dos coffee shops, na mão dessa grande indústria do tráfico que ainda não para de ter. E a gente sabe que tudo isso vai ter políticos envolvidos, grandes empresários, principalmente grandes sheiks, tem vários sheiks que são donos de coffee shops e tal. Então é um globo de dinheiro que a gente não sabe onde entra, onde sai, mas sabe que tem. E essas lojinhas de quinquilharias de maconha, esses falsos cookies de maconha, essas coisas anunciadas com CBD, nessas lojinhas para turista, né? Você vê que é uma armadilha. Aquilo ali é permitido, é tolerado, é legalizado, é o quê? O CBD é legalizado há muito tempo, ele já foi a maconha como uso medicinal em várias partes da Europa, ela é legalizada. Então o CBD sim pode ter à venda. Alguns lugares vendem os cookies que fala que tem maconha, mas não tem só o nome. Porque como não é legalizado, não pode ser comercializado comida com maconha, por exemplo, com THC. Então os lugares que vendem, eles falam que tem, mas não tem porque engana turista. Mas na verdade, se o turista perguntar diretamente, o dono não pode falar que tem. Até porque se o dono falar que tem, alguma polícia tá ali, eles vão brigar e vão analisar o produto se tem mesmo ou não. Porque, sei lá, alguém pode estar vendendo clandestinamente. Ah, quer dizer que você vai naquela lojinha e pergunta pro dono, aqui tem maconha? Ele é obrigado a dizer que não tem. Que não tem, ele é obrigado a dizer que não tem, porque não pode ter. Tem poucos lugares aqui que vendem cakes ou alguma coisa com CBD. Isso pode, porque o CBD é tolerado até, eu acho que eles fazem cakes, algumas coisas até 15 gramas, alguma coisa assim. Mas eu fui num coffee shop, Bora Youngers, e comprei uns cookies, uns bolos, umas coisas. Com THC. Com THC. É verdade? Tem mesmo THC dentro? A maioria dos coffee shops vendem com THC, mas como existe aquela situação de ser ilegal e tal, mas existir os coffee shops, eles venderem, então eles vendem algumas outras coisas dentro, como por exemplo os cakes, cookies, algumas coisas para você ficar chapado nesse ponto, mas tudo voltado para a questão da maconha. É real, tem sim, algumas pessoas até comem e ficam tipo caindo na rua, e depende também o grau que tem, né, tipo ali dentro. É bom perguntar, é sempre bom perguntar, porque alguém tipo que nunca fumou, nunca experimentou, às vezes come inteiro, não é legal. Alguns, claro que engana, porque tem vários coffee shops que são muito turísticos, tem muito giro de pessoas ao mesmo tempo, então com certeza eles enganam, devem colocar lá menos de 1 grama de maconha ou nem colocar nada, colocar às vezes só terpeno, que é tipo só ali o aroma, só o cheiro ali de algum tipo de maconha que eles colocam o nome, tipo uma Miligia, uma Lemon Haze, alguma coisa relacionada a isso. Olha só. Então isso para nós é uma grande surpresa, para nós brasileiros, é uma grande surpresa, é uma grande... É o que é? É decepcionante para você isso? Olha, pra mim no começo, quando eu mudei pra cá, eu pensava que era legalizado, ou pelo menos descriminalizado. Mas depois estudando, engajando no mercado, nos estudos e tal, foi bem chato. E principalmente para ver que a luta não continua, para ver que o pessoal aqui está estagnado. Todo mundo que trabalha no mercado, todo mundo que trabalha dentro de coffee shop, que são os donos, que trabalham mesmo com souvenir ou direto e indiretamente com esse comércio, as pessoas não reivindicam essa ideia, essa atitude de vamos tentar legalizar ou pelo menos descriminalizar o uso. Porque é importante para uma sociedade, principalmente para acabar com essa situação do tráfico. E sim, por exemplo, ter a nota fiscal e ter ali o selo de qualidade, porque é importante o selo de qualidade para você saber o que está fumando, se a erva tem fungo, se tem alguma bactéria. Que aos coffee shops não interessa a legalização? Aos coffee shops não interessa a legalização, porque com certeza eles vão ter que pagar imposto, e o que eles menos querem é pagar imposto. Caraca, meu, olha que quadro que você está pintando. Pois olha o Van Gogh que você é, Van Gogh que você é. E você faz o quê, assim, na vida aqui? Eu tenho um turismo canábico, levo o pessoal para aprender sobre cannabis. Não só a questão de fumar, claro que também a gente tem ali para o pessoal fumar e tal, mas principalmente para conhecer sobre a história, de saber como que funciona, como que ela saiu dos lugares, de onde ela surgiu, por exemplo, ali desde Oriente Médio, norte da Índia, norte da África, etc. Como que ela chegou para a Europa, como que ela chegou nas Américas, por exemplo, como que funciona essa ideia de strains, como funciona a ideia de diferentes
diferença de cânhamo, diferença da maconha, diferença do uso medicinal, do uso recreativo. Aí você leva as pessoas para os lugares? Eu levo as pessoas para os lugares, tenho parceria com a Sense Seeds, então eu levo o pessoal ali para conhecer o espaço, que é o museu, tem a galeria, conhecer sobre o cânhamo, poder pegar ali no tecido, ver como que é a fibra, como que é feito. E tem plantas para as pessoas verem? Tem as plantas, claro, para as pessoas verem, tem a planta para o pessoal tirar foto e tal, leva o pessoal no Cannabis College, que é a escola da maconha, ali já faz um mini curso, pode tirar dúvidas sobre plantio e etc. Então, tipo, sempre tentando mostrar pro pessoal que existe vários caminhos da maconha, várias vertentes, e é muito interessante. E a planta, desde quando ela começa até quando ela chega na sua mão, ela é sensacional, desde que seja maconha ou mesmo ali o cânhamo, pegada de CO2, liberação de oxigênio e etc. Então, o pessoal tem que abrir mais a mente para isso e, principalmente, interagir mais, adquirir mais informações, fora de fake news e que esse papo aí de maconha é diferente, não, maconha é igual, a diferença é maconha e cânhamo. Uso medicinal, recreativo, vamos lá, vamos abrir a cabeça para isso, saber que maconha é maconha, vamos tentar legalizar e estudar para isso. Fora essa sua atividade de guia, você também exerce uma outra atividade de cozinheira. Você proporciona uma experiência canábica para a pessoa aqui em Amsterdã, não é isso? Exatamente. Eu faço, por exemplo, um jantar, um almoço, e aí eu faço entrada, prato principal, sobremesa, tudo usando ou manteiga de maconha com THC, ou pode ser com CBD, para o pessoal que não quer ficar chapado. Eu uso a manteiga ou faço leite também, a infusão com leite. E também drinks e etc. Então ali eu posso fazer peixes, carnes, pasta. Eu faço sempre um pesto também, que é eu uso a folha de maconha, coloco o óleo, o azeite de maconha, também coloco algumas gotas de THC que eu tenho fusionado para poder fazer as comidas. E para as pessoas entenderem que a comida é muito interessante também, não é só para ficar chapado, porque ali dentro da maconha é anti-inflamatório, antioxidante, tipo efeito anti-inflamatório. Então ela tem várias coisas ali, vitaminas, fibra e etc, que é interessante também ser comido e não só pensar nessa questão de ficar chapado, mas unir útil e agradável. Então, a maconha então é nutracêutica, né? E você explica e ensina essas coisas durante o jantar. Exatamente, eu vou fazendo, vou explicando para as pessoas, por isso que é a questão da experiência, porque eu fico ali, vou preparando com as pessoas a comida, mostrando como funciona. É só a manteiga que eu não preparo na hora, porque tem muita preparação, fazer o banho-maria, etc, então eu faço na minha casa e levo, mas eu explico para as pessoas como que eu fiz, ali mostrando por que utilizar o óleo, por que utilizar a semente, por exemplo, o Por leite. que descarboxilar? Porque exatamente qual é a importância de fazer. Então, toda essa situação eu explico pro pessoal, sim. E você compra a sua maconha no coffee shop? Eu compro no coffee shop e de amigos growers também, porque tem o pessoal, tipo, vários amigos que plantam e tal. É porque a maconha no coffee shop é muito cara, né? Maconha no coffee shop é cara, porque ele tem que pagar ali o espaço do aluguel, pagar funcionário, pagar luz, etc, etc. Então, se você compra do grower, por exemplo, você vai tirar todos esses custos, porque ele vai ter, tipo, só o custo da plantação dele. Então é 1/3 do preço a maconha que a gente compra dos growers. Provavelmente, sim. Muito bom, Gabi. E você queria mandar algum recado para alguém no Brasil? Alguma Quero coisa mandar assim? recado para todo mundo, começar a estudar sobre, gente. Entra ali, que seja no Google, procura vídeos, aqui ó, com o Dick, que sempre tem entrevistas com o pessoal fera. Então procure informações, procure mesmo, porque é importante, não fique caindo em ideias de discussões idiotas, discussões reaças. Cresça a sua mente, gente. Abra sua mente, vamos tentar legalizar no Brasil e em todos os lugares. E como é tradição no Moby Dick Show, a última pergunta é para quem ou para o que você liga o foda-se? Bolsonaro. Foda-se Bolsonaro. Fora Bolsonaro e toda a sua corja e família. Fora, 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 fora. E esse foi o Moby Dick Show de hoje, diretamente do Katsu Coffee Shop, aqui em The Pipe. Um beijo para vocês e fodam-se.